Seja bem-vindo à continuidade das nossas reflexões, meditações no livro de Provérbios. Sabedoria para um ano novo melhor. O capítulo de hoje é o capítulo de número 22. Quero compartilhar a leitura do versículo de número 9, que diz: O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão com o necessitado. Entre tantos temas que o livro de Provérbios nos leva a refletir, chegamos hoje a um tema importantíssimo se nós desejamos ter um ano novo melhor. É o tema da generosidade. Sim, nós estamos vivendo num mundo onde a virtude da generosidade está cada vez mais ausente. Assim como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, nós temos um mundo nestes dias em que as pessoas seriam egoístas, avarentas, jactanciosas, soberbas, amigas de si mesmo, amigas do prazer ao invés de amigas de Deus. Mas é interessante que essa lista enorme desses cidadãos dos últimos dias, na sua grande maioria, é uma lista marcada com uma expressão inicial. Nos últimos dias, os homens serão egoístas. Gente que se preocupa consideravelmente e incessantemente consigo mesmo. Não estão nem um pouco preocupados com outras pessoas. E isso vale para amigos, conhecidos, parentes ou família, filhos, esposa, marido. Egoísmo, a preocupação consigo mesmo. Ora, o que é a generosidade? Segundo o dicionário, diz o seguinte: a generosidade é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os seus próprios interesses em benefício de outrem. Muitas pessoas têm a ideia de que generosidade é apenas materialmente, e às vezes não é. Às vezes transcende a realidade material quando a pessoa abre mão de determinadas situações, como por exemplo o tempo, que seria usado para determinados fins e é destinado, a partir de então, para apoiar, fortalecer, satisfazer os interesses de outrem. Generosidade. Quando nós olhamos para o território de Israel e a geografia de Israel, nos ajuda a pensar um pouquinho na questão da generosidade. Quando nós olhamos para o território de Israel, nós vemos dois grandes lagos presentes nesse território. Curiosamente, estes grandes lagos são chamados de mares, o Mar do Norte e o Mar do Sul. Você tem no território de Israel, na parte norte, um grande lago que é chamado Mar da Galileia. E na parte sul, você tem um outro grande lago que é chamado de Mar Morto. Esses dois grandes lagos são ligados por um fio, pelo rio Jordão. Quando você olhar o mapa, você pode ver a ligação do Mar do Norte com o Mar do Sul, o Mar da Galileia, o Mar Morto. Eles são ligados pelo rio Jordão. Todavia, é de se pensar uma questão interessante. O Mar da Galileia é cheio de vida. O Mar da Galileia tem muitos peixes. Pedro e os seus companheiros fizeram duas grandes pescas maravilhosas, dos barcos quase virem a pique por conta da quantidade exorbitante de pescados que haviam apanhado. Ao redor do Mar da Galileia, você tem plantações irrigadas, você tem cultivo de frutas, hortaliças, há uma área verde extensa ali naquela região norte de Israel. Curiosamente,
As águas do mar da Galileia se precipitam sobre o Rio Jordão. E o Rio Jordão desce até o outro mar, o Mar Morto. O Mar Morto é chamado assim por conta da sua salinidade. Não há possibilidade de nenhum ser vivo sobreviver naquele ambiente, naquela água altamente salina. As densidades são tão grandiosas que as pessoas, quando nadam, eu tive experiência dessa situação, não afundam. Mas também não brota uma erva, não tem peixe, não tem absolutamente nada neste mar. E, para completar, ao redor do Mar Morto, tudo é desértico, é seco, é estéril. Por que estes dois mares são distintos? Se, ora, as águas do mar da Galileia são jogadas sobre o Rio Jordão e o Rio Jordão as leva até o Mar Morto. E por que o Mar Morto, recebendo as águas do mar da Galileia, é tão sem vida? O segredo, para alguns, se chama generosidade. Enquanto as chuvas que vêm do Monte de Sião trazem água abundante sobre o mar da Galileia, e o mar joga, lança, compartilha as suas águas com o Rio Jordão, o Mar Morto apenas as recebe. É assim na vida da gente. Quem apenas pensa em si, quem apenas tem olhos para receber e nunca dar, e nunca participar, e nunca deixar o seu egoísmo para ser generoso com quem quer que seja, vai viver uma realidade extremamente ácida, uma vida sem vida. O homem generoso será abençoado, porquanto reparte o seu pão